O ambiente de trabalho pode ser um local de muita hostilidade. Pensa comigo, quantas situações você não já viu, ou quem sabe já viveu, aonde uma pessoa, do nada, ela vem e te ofende, ou ela não é justa com você. E você precisa ter inteligência emocional para lidar com tudo isso. Pois bem, hoje, aqui nos 7 Pilares da Vida, vamos falar sobre o pilar da vida profissional e o tema é inteligência emocional no trabalho. Você que ainda não se inscreveu no canal, deixa o like, se inscreva, ativa notificações. Todos os dias temos um vídeo novo. A nossa comunidade está crescendo. Daqui a pouco iremos bater 1000 inscritos e eu conto com a sua ajuda aqui nos 7 Pilares da Vida. Vamos fortalecer a nossa base, porque uma base sólida, a sua vida irá bem e você vai prosperar em todos os teus caminhos. Dito isso, hoje com este assunto maravilhoso, este assunto importante, porque o cenário de emprego profissional, um cenário dentro de uma empresa, às vezes pode ser muito desafiador. E pela minha experiência, do que eu vivi e observei, as pessoas mais inteligentes, emocionalmente falando, são aquelas que conseguem se destacar. No final das contas, ainda que você não consiga chegar a um ponto de liderança onde você vai poder ganhar mais, você, pelo menos, vai conseguir manter o seu trabalho de forma muito digna e você não vai ser retalhado de uma forma onde você vai buscar o dinheiro, o alimento para sua casa e além do alimento, além do dinheiro que você ganha no trabalho, você leva para casa muitos problemas. Mas o que a gente quer aqui não é isso. É que você traga o alimento para casa e deixe os problemas lá na empresa. Você não precisa absorver aquilo que não é para você. Dito isso, vamos falar aí de forma sucinta sobre algumas questões. Olha aqui, ó. O momento em que você é testado. O momento em que você é testado. Uma crítica dura, uma provocação, o instinto imediato manda atacar, ficar irritado ou se fechar na defensiva. Porque na vida de qualquer pessoa, este momento pode chegar. O momento em que você é testado. O momento em que a pessoa ela se torna ou ela se coloca como um adversário, ao ponto de vir contra você sem você ter feito nada. A pessoa simplesmente ela age da forma que eu denunciei esses dias aqui nos 7 Pilares, uma pessoa que sai de casa com um balde cheio de veneno distribuindo por onde passa. Tem gente que sai de casa com o intuito de infernizar, de atrapalhar a vida de outras pessoas. Só que você não pode cair neste ambiente, nesta cilada. Aqui nos 7 Pilares, eu quero compartilhar e colocar um holofote em cima dessa questão para te dizer, não entre nesse jogo. Você não precisa entrar. Porque, às vezes, na empresa, a pessoa ela já está desgostosa com a empresa, aí ela vai lá e fica falando mal disso, de A, de B, de C, e tenta trazer você para este ambiente de caos, para este ambiente de insatisfação. Mas, aqui nos 7 Pilares, você vai ser ou vai continuar sendo, se você já é, inteligente emocionalmente no âmbito do trabalho, no âmbito profissional. Não compre aquilo que não te pertence. Não absorva aquilo que não é sobre você. Se alguém vir para poder te testar, se alguém vir para poder de alguma forma fazer uma crítica dura, uma provocação, não faça igual àquela pessoa. Não se assemelhe, não assemelhe-se a essa pessoa. Você não é igual a ela, você é diferente. Olha lá, ó. O impulso sabota o seu futuro. Aqui a gente vai falar, ó, a maioria das pessoas reage no impulso e não percebe que essas pequenas atitudes destroem sua imagem profissional em segundos. Aí você vê aqui, ó, a pessoa, ó, ela
vai lá, ela reage no calor do momento. Aí o clima ruim e ambiente pesado. Imagem de imaturidade. Perda instantânea de credibilidade. Aí, ó, os dominós, que eu gosto muito desta metáfora, dessa alegoria, ele vem aqui, ó, só para destruir a sua imagem. Quem não já viveu uma ofensa? Quem não já viveu uma situação complicada no serviço? Aonde você vê, rapaz, essa pessoa veio hoje aqui para só infernizar todo mundo. E naquele momento, acabou que sobrou para você. Sabe o que você tem que fazer? Ó? Não haja. Aqui você não pode reagir no calor do momento. Você tem que respirar fundo. Vamos falar sobre isso já já. Aí, ó, por quê? Esse negócio aí de confusão dentro da empresa, meu, às vezes você fica 8 horas, 9 horas com aquela pessoa e fica naquele clima. Aí fica, ó, um clima ruim e ambiente pesado. Então, nós temos que fazer o que temos que fazer para não viver isso aqui, ó. É ruim demais você viver nesse clima pesado. Aí, ó, a pessoa às vezes te provoca, a pessoa é um agente do caos, a situação, a empresa às vezes te oferece esse ambiente, às vezes o seu chefe é alguém que não respeita os funcionários. Não caia nesse jogo. Não entre neste jogo. Entendeu? Você é diferente. Se você não é diferente ainda, você vai se tornar diferente. Entendeu? Porque, ó, se você entrar nesse jogo, você vai criar uma imagem de imaturidade. Aí junta uma pessoa que não tem maturidade, agente do caos, te puxa para esse jogo, você vai se tornar igual a ele. E aí, ó, você tem uma perda instantânea de credibilidade. Não entre nesse jogo. Se estão te tratando mal, se estão fazendo algo contra você no trabalho, você não é igual. Você é diferente. Se for algo que você possa passar para a sua liderança, passe para a liderança. Se você não consegue tratar isso porque a liderança também não está nem aí, mude de lugar. Enquanto você está nesse emprego, se prepare para procurar outro emprego, outra oportunidade. Não se rebaixa a um ambiente tóxico. Você não é uma pessoa tóxica. Entendeu? Só de você estar vendo um vídeo desse daqui, você já é diferente. Está buscando melhorar. Independente se eu vou conseguir te incentivar a melhorar pouco ou muito, de alguma forma, não aceite isso. A minha vida mudou. A minha carreira mudou quando eu não aceitei mais ser maltratado. Quando eu não aceitei da forma correta, é claro. Sem esse negócio de bater ou levou. Certo? Aqui, ó. A pausa. Vamos... A distância aqui, ó, entre a pausa e a visão, ó. A pausa. Nem tudo exige resposta na hora. Às vezes, vai ter situação que você vai viver, ou você está vivendo no ambiente de trabalho, na carreira profissional. Nem tudo você pode responder na hora. Dê uma pausa, respire fundo, vai tomar um ar, peça graça a Deus, converse com alguém de confiança em casa ou no trabalho, alguém que tenha maturidade, não expresse isso para qualquer um. Fale com um psicólogo, não responda na hora. O tom, suas palavras definem sua imagem. Você tem que expressar o que está acontecendo, mas escolha bem as palavras. Não seja como alguém que não pensa antes de agir. E aí, ó, o distanciamento. O ataque não é sobre você. Então pratique isso. Se distancie. Rapaz, tem pessoa que ela trata mal todo mundo. Não é sobre você, é sobre ela. Ela é uma pessoa tóxica. Você não. Então, quando a pessoa ofende, é muito mais sobre ela do que sobre você. Entendeu? Então, se distancie, né? Ignora. Eu acho que a melhor arma contra alguém desrespeitoso é ignorar. Aquela famosa frase que a gente usava na infância, o que vem de baixo não me atinge. Entendeu? Porque você é superior. Entendeu? Agora a visão, sua reputação vale mais que ter razão. Você tem que cuidar da sua reputação. Porque hoje, se você não sabe, muitas empresas grandes de filosofias inovadoras, na entrevista mesmo, ela quer se assegurar, ela quer medir qual que é o seu nível de inteligência emocional.
ela quer saber como você vai reagir. Inclusive, você vê, por exemplo, uma empresa, né, igual a Starbucks, aquela empresa de café, ela fala que ela não vende café, ela vende experiência. Ela treina os seus funcionários a ter inteligência emocional. Faz simulação de um cliente revoltado, tratando mal todo mundo, e o funcionário é treinado a lidar com isso. É treinado a contornar a situação e fazer com que os ânimos se acalmem e o cliente saia satisfeito. Mesmo sendo um ogro, às vezes se assemelhando a um animal, você tem que ter inteligência emocional. Porque você está indo buscar o seu dinheiro, o seu pão, e não pode levar retaliações para a sua casa. Então, é sobre ele e não sobre você. Tem empresas hoje que valorizam pessoas equilibradas e colocam, às vezes, em lugar de liderança. Porque, muitas das vezes, no ambiente de trabalho, porque tem muitas pessoas, clientes, ou até mesmo funcionários, cada um é de um jeito, e às vezes saem umas faíscas, o líder tem que ter a capacidade emocional de gerenciar o caos e fazer disso algo que possa ser pacífico e venha ter um ambiente produtivo. Para fechar aqui, você tem que ver aqui, ó, a escolha diária que define o destino da sua carreira. Você que escolhe 2 caminhos: a imaturidade, estagnação, né, o desgaste através do conflito, ou você vai ter o domínio, crescimento, credibilidade e respeito. É sua escolha. Vai escolher ir por aqui ou por aqui, certo? Então, você precisa ter uma escolha diária. Eu sempre respeitei os meus colegas de trabalho. E no dia que alguém faltava com respeito, eu falava, peraí, como já fiz até com o chefe, peraí. Né? No momento da minha vida que eu falava, né? Porque eu sempre absorvia, não falava nada, ficava retraído, não expressava os meus pensamentos, mas graças a Deus que eu me desenvolvi nessa questão, eu falo, não, peraí, você está me cobrando algo sem sentido, de uma maneira incorreta. E aí eu, através dos argumentos que eu desenvolvi, né, o meu pensamento, a construção de pensamento, de ideias, eu vou lá e falo, mas peraí, tudo bem, eu tenho aqui as minhas responsabilidades, mas o que está sendo cobrado vai além da minha responsabilidade. Então você tem que saber desenvolver essa argumentação de forma respeitosa. Se você respeita, você tem o direito de exigir o respeito para com você. Mensagem final: no trabalho não é o mais inteligente que cresce, é o que mais sabe se controlar. Então, no final das contas, eu sempre disse aí, principalmente aí, quem conviveu comigo no último serviço, no último trabalho, eu falava, eu me destacava em alguns momentos, não porque eu era o melhor tecnicamente. As minhas habilidades eram outra. Eu era bom tecnicamente, verdade, mas não era o melhor, né? Mas eu sei me comunicar de forma minimamente adequada. Coisa que tem gente que às vezes sabe lidar com máquina, mas não sabe lidar com o ser humano. E saber lidar com o ser humano é uma habilidade incrível e notável. Dito isso, como é que está sendo o seu dia a dia no trabalho? Você está tendo inteligência emocional para gerenciar o caos? Ou você é refém do caos e está deixando os outros vir e atrapalhar a sua caminhada profissional? Dito isso, não pedi ainda. Se você ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreva. Todo dia tem vídeo novo, meu filho. Todo dia tem coisa boa pra gente falar aqui. Ativa a notificação, na hora que o vídeo subir, já vai estar aí aparecendo para você neste canal do YouTube maravilhoso, a melhor comunidade para se falar de coisa boa, dos 7 pilares daquilo que a gente precisa crescer. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Amanhã estamos juntos.